Como consertar um Xbox 360 que não liga? Identificando o problema. Verifique as luzes frontais do Xbox 360. O anel de luzes ao redor do botão de energia pode indicar o tipo de problema com o aparelho. Isso pode ajudá-lo a saber como resolver o erro apresentado. Luzes verdes. O sistema está funcionando corretamente. Uma luz vermelha indica um erro geral de hardware. E geralmente vem acompanhado de um código na televisão. Por exemplo, E74. Veja algumas dicas na próxima sessão de como consertar esse erro. Duas luzes vermelhas indicam um superaquecimento no console. Desligue-o por algumas horas e garanta uma ventilação adequada nas laterais. 3 luzes vermelhas. Esse é o anel vermelho da morte e indica uma falha grave de hardware. O erro geralmente ocorre devido à deformação da placa-mãe causada por um superaquecimento, fazendo com que os chips percam o contato. Nesse caso, você vai precisar abrir o console e consertá-lo ou enviá-lo para uma assistência técnica. 4 luzes vermelhas indica um cabo de áudio, vídeo danificado ou não suportado. Verifique as luzes da fonte de energia. A fonte de energia do Xbox 360 também possui uma luz na sua parte traseira. Essa luz pode ajudá-lo a identificar se ela está com alguma falha. Nenhuma luz. A fonte de energia não está recebendo energia da tomada. Luz verde. A fonte de energia está funcionando corretamente e o Xbox está ligado. Luz laranja. A fonte de energia está funcionando corretamente e o Xbox está desligado. Luz vermelha. A fonte de energia está apresentando alguma falha. A causa mais comum nesse caso é um superaquecimento dela. Desplugue ambas as extremidades da fonte de energia e deixe-a esfriar por pelo menos 1 hora. Consertos básicos. Use o dedo para pressionar o botão de energia. Xbox 360S. O modelo S tem um botão sensível ao toque e pode não funcionar se você estiver usando luvas ou pressioná-lo com a unha. Pressione o botão com o seu dedo descoberto para ligar o console. Deixe a fonte de energia esfriar. Uma fonte de energia superaquecida é uma das causas mais comuns para o não funcionamento de um Xbox 360. Muitas pessoas costumam escondê-la em algum canto, mas isso pode levar ao acúmulo de calor. Coloque-a em uma área bem ventilada sem que outros objetos possam bloqueá-la. Desplugue ambas as extremidades da fonte de energia e deixe-a esfriar por pelo menos 1 hora. Veja se a ventoinha da fonte ainda está funcionando. Você deve ser capaz de ouvir um zumbido fraco quando ela for plugada e ligada novamente. Se houver uma falha na ventoinha, vai ser preciso comprar uma nova fonte de energia. Deixe o console esfriar. Se houver 2 luzes vermelhas no botão de energia, o console está superaquecendo. Desligue-o por algumas horas para que ele possa esfriar. O console precisa estar em uma área ventilada e sem objetos encostados diretamente ao seu lado ou sobre ele. Existem muitas evidências informais de que deixar o Xbox 360 em uma posição horizontal gera um melhor resfriamento. Tente usar um cabo de vídeo diferente. Se o Xbox estiver exibindo 4 luzes vermelhas,
O cabo de vídeo pode estar danificado ou ser incompatível. Ou então a conexão pode não estar completa. Neste caso, verifique se todos os cabos estão conectados corretamente. Tente usar um cabo de vídeo oficial diferente do seu para ver se o problema resolve. Desconecte todos os periféricos. Às vezes, você pode estar com muitos dispositivos conectados ao Xbox 360, fazendo com que ele exija mais energia. Isso ocorre principalmente em consoles modificados com discos rígidos ou outros periféricos não oficiais. Desconecte todos eles e tente ligar o console novamente. Geralmente, essa falha é acompanhada pelo erro E68 na televisão. Verifique se há pinos dobrados nas portas USB. Uma causa de falha comum nos consoles do Xbox 360 é um curto-circuito causado por pinos dobrados nas portas USB. Examine tanto as portas frontais quanto as traseiras do aparelho. Se qualquer um dos pinos interiores estiverem tocando um ao outro ou tocando o revestimento da porta, é provável o console este em curto-circuito. Com o Xbox desligado, use um par de pinças para dobrar os pinos de volta à posição original. Se possível, evite usar essa porta USB no futuro para evitar que o problema se repita. Consertando o erro do anel vermelho da morte. Leve o console para a assistência técnica da Microsoft caso ele ainda esteja na garantia. Se o console ainda estiver coberto pela garantia da Microsoft, você pode conseguir um reparo gratuito ou pelo menos um desconto. Caso não haja reparo, você pode até mesmo receber um aparelho novo. Acesse https://devicesupport.microsoft.com/pt-br para registrar seus dispositivos, consultar o status da garantia e solicitar um serviço. Obtenha um código de erro secundário. O anel vermelho da morte. 3 luzes vermelhas em volta do botão de energia. Pode indicar uma variedade de diferentes problemas com o hardware. Na maioria das vezes, esse erro ocorre devido à deformação da placa-mãe causada por um superaquecimento, fazendo com que os chips percam o contato. É possível usar o código de erro secundário para identificar a causa exata do problema. Com o console ainda ligado e com as luzes vermelhas piscando, pressione e segure o botão Sync na parte da frente do Xbox. Ainda com o botão Sync pressionado, pressione e solte o botão Ejetar. Observe as luzes piscando que indicam o primeiro dígito. Uma luz significa que o primeiro dígito é o 1. 2 significam 2. 3 significam 3. E 4 significa 0. Pressione o botão Ejetar novamente para obter o próximo dígito. No total existem 4 dígitos. Identifique o significado do código. Após obter o código secundário, você pode pesquisá-lo para identificar o problema exato do hardware. O significado dos códigos pode ser encontrado em SAMP. Clique no link Details. Detalhes ao lado do código obtido. Isso vai listar os reparos conhecidos para corrigir o erro, além de identificar as partes do console específicas e quais as ferramentas necessárias. Considere um reparo profissional, mesmo se o console não estiver mais na garantia.
pode ser melhor levá-lo para o conserto em uma assistência técnica especializada. Procure na lista telefônica ou na internet as opções disponíveis na sua região. Isso é principalmente importante se o Xbox precisar ter seu fluxo de ar redirecionado, pois o procedimento exige equipamentos especiais. Obtenha um kit de reparo próprio. Uma das peças de reposição mais comuns que você pode precisar é um X-clamp. Essa peça mantém o dissipador de calor conectado no CPU. E obter uma nova vai manter a composição do console. Você provavelmente também vai precisar de pasta térmica para aplicar entre o CPU e o dissipador de calor. Caso você realmente tenha que substituir o X-clamp do Xbox 360. É provável que você vá precisar de uma furadeira para instalar os parafusos maiores. Encontre um guia específico para o tipo de reparo a ser realizado. Existem muitas variações para serem listadas neste artigo. Então busque um guia de reparo específico para o código de erro recebido. Você pode precisar de ferramentas extras, como uma pistola de calor para usar na solda. Diferentes tipos de reparos variam amplamente em nível de dificuldade e materiais necessários. Abra o Xbox 360. A maioria dos reparos exige a abertura do console. Esse processo é bastante complicado e pode ser feito de forma mais fácil com a ajuda de uma ferramenta especial que vem na maioria dos kits de reparo. Clique aqui e veja instruções mais detalhadas. Desconecte e remova o drive de DVD. Para conseguir acesso a certos componentes, você precisa remover o drive de DVD. Desconecte os dois cabos da traseira do drive e puxe-o para cima e para fora. Remova o defletor da ventoinha e a ventoinha. O defletor pode ser desencaixado e deixado de lado. Remova o cabo que conecta as ventoinhas à placa-mãe e remova-as da sua caixa de metal. Remova a poeira acumulada. Se o Xbox estiver superaquecendo, remover a poeira no interior pode fazer uma grande diferença. Use um pincel limpo para remover a poeira do dissipador de calor e um compressor de ar para assoprar o pó das fendas. Remova as ventoinhas com cuidado e limpe a poeira de cada uma das hélices usando um pincel. Não use o compressor de ar em uma ventoinha, pois isso pode fazer com que elas girem mais rápido do que elas suportam. Remova o módulo de RF da parte frontal do console. Esse módulo é uma placa lógica pequena que é montado verticalmente na parte frontal do console. Aberto. Você vai precisar de uma ferramenta como uma pequena espátula ou uma chave de fenda para remover a carcaça do console, e de uma chave Torô para remover 3 parafusos. Vire o console de ponta cabeça e remova os parafusos da placa-mãe. Existem 9 parafusos Torô T10 dourados e 8 parafusos T8 pretos. O kit de reparo do anel vermelho da morte provavelmente já vem com 8 parafusos T8 para substituição. Vire o console de ponta cabeça com cuidado e remova a placa-mãe. Você pode erguê-la pela frente. Tome cuidado para não deixar a placa-mãe cair ao virar o console. Remova os X-clamps da placa-mãe. Se o reparo realizado exigir a substituição dos X-clamps, ou se você quiser aplicar pasta térmica no dissipador de calor do CPU,
vai ser preciso removê-los da traseira da placa-mãe. Use uma chave de fenda pequena para remover o X-clamp do seu encaixe. Insira a chave de fenda por baixo do X-clamp solto e puxe-o completamente para fora do encaixe. Repita o procedimento em cada canto do X-clamp. Remova o dissipador de calor do CPU. Pode ser preciso aplicar um pouco de força para remover a vedação da pasta térmica antiga. Limpe a pasta térmica antiga usando álcool isopropílico. Limpe bem as superfícies do dissipador de calor e do CPU para que não haja nenhuma pasta restante. Aplique uma pasta térmica nova. Pingue uma pequena gota de pasta no centro do processador do Xbox 360. A gota deve ser pequena, menor do que uma ervilha. E você não precisa espalhá-la. Se ela for posicionada exatamente no centro, ela vai ser espalhada automaticamente ao instalar o dissipador de calor. Siga qualquer instrução adicional para terminar o reparo. Esses foram os passos básicos de uma limpeza do sistema. Substituição dos X-clamps e aplicação de pasta térmica nova. Consulte seu guia de reparo para saber o que mais você precisa fazer para consertar o problema com o sistema. Isso pode incluir soldagem dos componentes da placa-mãe. Um processo bastante complicado.